Napoleão tinha sido amigo do irmão de Robespierre, Bonbon Robespierre, Augustin Robespierre. Ele não conheceu Robespierre pessoalmente, mas em Toulon, quando ele era general lá contra os ingleses, ele fez amizade com Augustin Robespierre. A queda de Robespierre fez Napoleão perder os cargos. Era um general desempregado. Foi nomeado comandante da tropa em Paris, não, por ocasião de uma tentativa de golpe monarquista, e os revolucionários, para controlá-lo, puseram uma mulher ao lado dele, uma viúva, Josefina de Beauharnais, Josefina dos Belos Arreios, viúva de um general. Ela tinha 2 filhos de general Beauharnais. Ela foi incumbida pelo diretor Barras de controlar Napoleão. Ficou amante de Napoleão e para controlar bem. Napoleão, por meio dela, conseguiu que fosse nomeado comandante do exército da Itália. Ele foi comandar o exército na Itália. Ele nunca tinha comandado exércitos inteiros. Ele tinha 15 mil homens sem sapatos. Estava enfrentando o exército piemontês e o exército austríaco, que tinha invadido o sul da França, perto de Nice. Ele tinha ideias estratégicas espetaculares. E numa semana ele venceu 4 ou 5 batalhas esplêndidas. Montenotte, Dego, Mondovì, Milésimo, e tomou Turim. Ele percebeu que as ideias que ele tinha eram fantásticas. Logo depois ele tomou Milão. Quando ele chegou em Milão, ele era um homem, um moço, tinha 26 anos. Era magérrimo, ele tinha ficado com uma doença de pele, sarna, e ele não cuidava, só arrancava as cascas das feridas, estava sempre sangrando e com pus. Um cabelo enorme, desgrenhado, pouco banho, mas genial. Quando ele venceu a batalha de Lodi, que ele tomou Milão, em Milão o clero apavorado. Vai chegar o general Jacobino, amigo de Robespierre. A guilhotina está perto. Napoleão entrou em Milão, os bispos tremendo. Chamou os bispos, vamos à catedral, vamos rezar a missa e um Te-Deum de ação de graça pela vitória dos exércitos franceses. E Napoleão foi lá com o comando do exército assistir missa. Ele não acreditava em nada. Era uma mudança tremenda. Em Paris, os revolucionários ficaram furiosos. Mandaram um protesto contra ele, que ele estava traindo a revolução. Como é que está fazendo acordo com os padres, com os beatos, Le Calotin? Então, claro, Napoleão disse, eu sei tapar a boca deles. Pegou 50 milhões de libras em ouro e mandou para os deputados. Oh, grande general! Aplausos gerais. Os bispos, encantados, né? Tá certo? O generalzinho furioso, que parecia um ogre, um monstro, ajoelhado, assistindo missa e seguindo o canto do Te-Deum. Ele não acreditava em nada, era uma pantomima. Mandaram invadir Roma e acabar com o Papa Pio VI, o último Papa, Pie VI, le dernier, Pio VI, o último. Ele foi devagar, foi para o sul, do norte para o sul da Itália, e tinha tido vitórias esplêndidas, foi indo devagarinho em direção a Roma. Entrou nos territórios papais, mas não atacou Roma. Mandou emissários, fez um acordo com o Papa em Tolentino. Fez um acordo com o Papa. Os revolucionários em Paris, traidor, demite esse homem. Isso foi em 1796. Depois disso, ele vai conquistar grandes vitórias mais, vai obrigar a Áustria a pedir paz, e é recebido na França como um herói fabuloso. Ele viu que não podia ainda dar o golpe, que não estava pronto, não estava maduro o poder para ele. Então foi para o Egito e voltou quando a França estava podre. Voltou em 99, deu o golpe, imediatamente procurou fazer acordo com a igreja, porque ele via que era uma estupidez matar os católicos. Um documento maçônico do século XIX vai dizer: nós decidimos que não deve haver mais cristãos. Ora, o sangue dos mártires é semente de cristãos. Se nós não queremos que haja mais cristãos, não plantemos sementes de cristãos, não façamos mártires. Os católicos têm que morrer na cama, de febre, como uma velha. Napoleão, essas frases foram escritas uns 50, 60 anos depois.
50 anos depois de Napoleão. Mas Napoleão já tinha o plano. Ele vai fazer eleger, vai pressionar, indiretamente, mas pressionar, que fosse eleito, quando morreu Pio VI, fosse eleito Barnabé Chiaramonte, um bispo liberal, bispo de Imola. Então, o bispo de Imola tomou o nome de Pio VII. Ele era liberal, simpático às ideias modernas da Revolução Francesa. Hoje seria da teologia da libertação. Napoleão imediatamente contatos com ele. E fez um acordo com Pio VII. A igreja teria liberdade na França, acabou a perseguição. Acabou a divisão entre refratários e juramentados. O governo pagaria um grande salário para os bispos, um grande salário para os padres. A igreja receberia para os conventos e seminários muito dinheiro. Ele vai fazer o contrário da Revolução Francesa. Os revolucionários jacobinos o acusavam de traição. Ele dizia, vocês não entendem nada. Qual era a tática de Napoleão? Napoleão respondia para os jacobinos que eles tinham tentado a violência contra os católicos. Tentaram separar individualmente cada católico do Papa. Porque a grande força da igreja é a adesão dos fiéis em obediência ao Papa. Então a Revolução tentou separar cada católico com a guilhotina do Papa. É como se tentasse pegar uma vassoura, arrancar todos os fios, fio por fio. Um esforço enorme. Napoleão dizia, para que arrancar fio por fio? Pega o cabo. Se os fios estão bem amarrados no Papa, estão bem ligados ao Papa, se nós pegamos o Papa, todos os católicos vêm junto. Se eu pego o cabo da vassoura, vem todos os fios de uma vez. Não precisa arrancar os fios do cabo. É uma loucura tentar separar o povo do Papa. É preciso pegar o Papa. É preciso pegar um Papa e fazê-lo ter ideias revolucionárias. Quando o Papa defender as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, nós teremos vencido a igreja. É o que vão repetir os carbonários 50 anos depois. Se nós elegermos um Papa maçom, nós teremos o domínio da igreja. Para dominar a igreja, eu preciso dominá-la pela cúpula. Napoleão dizia, quando ele procurou fazer o acordo com o Papa, ele chamou um general vandeano, um general líder da resistência católica com armas. Eu vou libertar a igreja, mas não é para vocês, é para mim. Eu vou dar liberdade à igreja para mim. A igreja vai trabalhar para mim, para a revolução. Dizia para os revolucionários, vocês fecharam os conventos, então só iam ser candidatos ao clero moços heróicos que não tinham medo de ser guilhotinados. É o contrário que deve ser feito. Muito dinheiro para os conventos e para os seminários. Vida gostosa, muito dinheiro e muita comida. E muito moço que não tem vocação vai querer pertencer a esse clero, a esses conventos, a esses seminários. Esses serão nossos homens dentro da fortaleza. Eu vou libertar a igreja para a revolução. Pio VII aceitou o acordo. Napoleão exigiu que ele nomearia os novos bispos. Demitiu todos os bispos da França. Demitiu os bispos antigos heróicos e os bispos novos da Revolução Francesa. Todos. E ele nomeou os novos bispos. Então ele pegou um pequeno grupinho de bispos heróicos que tinham resistido durante 10, 15 anos à Revolução. De 1789 até 1802, 4, mais ou menos. 13 anos. Um pequeno grupo deles, 2 ou 3. Pegou 2 ou 3 péssimos, dos piores, mais escandalosos. Por exemplo, o padre Grégoire, que ficou bispo revolucionário. O padre Grégoire, jansenista. E a grande maioria dos que não eram nem de cá nem de lá, nem carne nem peixe, nem católico nem revolucionário, mas os compreensivos. Os compreensivos são numerosíssimos sempre. São os não radicais. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem peixe, nem leão. Sapo. Então era um clero frouxo, de um episcopado frouxo. Quando ele foi eleito imperador, ele exigiu ser coroado pelo Papa. E o Papa foi à França, foi a Notre Dame. Na véspera da coroação, a amante de Napoleão, Josefina, foi falar com o Papa. Pediu para ter uma audiência com o Papa à noite.
e disse que tinha que fazer um confessasse com o Papa, porque ela não era casada com Napoleão, era amaziada com Napoleão. O Papa disse que assim, não podia coroar Napoleão. Napoleão, quando soube do golpe da Josefina, que era muito mais velha que ele, e muito sabida, ela queria forçar o casamento para ficar garantida como imperatriz, tá claro ou não? O Papa mandou chamar Napoleão. Napoleão veio furioso. E agora tinha que casar. O Papa casou os dois. Napoleão não queria casar-se. Napoleão tinha esperança de ter filhos. Então casou-se. No dia seguinte, em Notre-Dame, foi realizada a cerimônia da sagração. E o Papa sagrou Napoleão imperador da França. Graças a Deus, houve um fato lá que impediu a maior vergonha para a igreja, que seria o Papa colocar a coroa na cabeça do assassino, porque era assassino. Na hora que o Papa ia coroá-lo, ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se pôs na cabeça, para dizer que ele devia a coroa apenas a ele. E com isso, esse ato de orgulho, ele salvou a igreja da desonra de um Papa dar por a coroa na Revolução Francesa. Então, Napoleão, ele fez o contrário da Revolução Francesa. A Revolução Francesa perseguiu. Ele não. Ele não. A Revolução Francesa tinha feito uma nova missa. Ele não. Volta à missa antiga. Mas o clero fiel, ele substituiu. Ele libertou a igreja falsamente. Uma falsa liberdade. Então, o que a Revolução Francesa não conseguiu com a guilhotina, ele conseguiu com a política e com o dinheiro. Está claro? Com a criação de um clero morno, tíbio, semidemocrático, semi-revolucionário. Daí que vai nascer o católico bonapartista e do qual vai nascer depois o católico liberal, que vai aceitar algumas ideias da Revolução Francesa como conciliáveis com a religião católica. Napoleão foi o gênio do mal que fez essa substituição da posição católica correta por uma posição católica frouxa, morna, tíbia, comprometida e traiçoeira. Usando outra tática, ele fez exatamente o que a Revolução Francesa queria. Napoleão teve a maior votação para ser imperador nas províncias católicas que tinham lutado com armas na mão contra a Revolução Francesa. A Vendée lutou durante 9 anos, e a Bretanha, contra a Revolução Francesa, com centenas de milhares de mártires. Foram os lugares da França em que Napoleão teve maior votação, porque os padres mandaram o povo votar em Napoleão. Esse é católico. De católico não tinha nada. Quando ele foi para o Egito, ele pôs turbante e aderiu ao maometismo. Então, aparentemente, ele foi contra a Revolução Francesa. Ele executou o que a Revolução Francesa queria com uma outra tática, em vez da violência, a política. Segundo ponto, que vai aparecer um contraste entre Napoleão e a Revolução. A Revolução Francesa foi antimonárquica. Ela detestava o rei, os homens são iguais. Por que só o filho do rei pode governar? Todo mundo tem direito de ser votado e ser eleito. Nada de herança. Não há herança de cargos políticos. Fora com o rei. Entretanto, Napoleão se fez imperador. Se fez imperador. Para compreender isso, é preciso compreender como tinha terminado a Revolução Francesa. Quando Napoleão fez o golpe contra os monarquistas em 1795, a Revolução Francesa estava no chão. Ela estava totalmente desmoralizada, completamente desmoralizada pela demagogia, pelas traições, por tudo mais. Robespierre tinha levado a Revolução ao paroxismo em 93, 94. Matava-se em Paris 110, 120 pessoas por dia com pena de morte. Em toda a França, a mesma coisa. Uma caricatura do tempo mostrava depois Sigil toute la France, um túmulo com epitáfio. Aqui jaz a França inteira. Por todo lado eram massacres. Robespierre, afinal, se julgava Deus. Ele se pensava Deus. Ele perdeu o poder no dia 9 Thermidor. Houve uma rebelião dos deputados contra ele. Ele acabou perdendo o controle e foi declarado fora da lei. Ele tentou ainda um golpe, mas hesitou.
Quando ele reuniu os capangas para dar o golpe, choveu. E o pessoal, como não se decidia, no meio da chuva, os entusiasmos feneceram, cada um foi para casa, invadiram onde ele estava, na prefeitura, prenderam. Ele tentou se dar um tiro no queixo, se fraturou o maxilar. No dia seguinte, 27 de julho, 9 Termidor, foi guilhotinado na Praça da Revolução. Quando ele morreu, um grito tremendo na praça: abaixo o Máximo. Os que tinham dado golpe contra ele pensavam tomar o poder. Quando viram o grito abaixo o Máximo, o que era o máximo? O preço máximo. A Revolução tinha feito um tabelamento de preços. Toda a mercadoria era tabelada. Como a inflação era astronômica, os preços máximos postos nas coisas eram ridículos. Ninguém tinha possibilidade de produzir nada com aqueles preços. Então desapareceu a mercadoria. Ninguém produzia coisa nenhuma. Fome geral. Em Paris se comia pão de capim. Era o pão da igualdade. Duro como o quê? E amargo, tá claro. Para toda Paris, tá certo? Tinha 600 mil habitantes, se matavam 12 reses por dia, o que dava algumas gramas de carne para cada habitante. Quando mataram Robespierre, o grande grito foi: abaixo o tabelamento de preço, abaixo o preço máximo. E o fim do tabelamento de preço era o fim do socialismo que estava sendo introduzido. Começou um novo regime liberal, que foi a época do diretório, o caos. A Revolução estava desmoralizada. Pelas ruas de Paris, os monarquistas andavam com um tacape na mão, que eles chamavam o poder executivo. Nos teatros, quando se falava a palavra rei, aplausos gerais. A Revolução estava liquidada pela inflação, pela desmoralização, pelos crimes, pelos políticos nanicos que tinham subido por cima da guilhotina e se instalado no poder. Ia voltar o rei. Ia voltar o rei. Antes que voltasse o rei de verdade, Napoleão deu o plano para evitar isso. Só está destruído o que é substituído. O povo quer o rei. Vamos dar um rei. Está aqui o rei, sou eu.